Seja bem-vindo a mais um vídeo com resoluções de questões da prova para o concurso da Petrobras. Muito obrigado aos amigos que já têm assistido aos vídeos e me dando um feedback também. Sua opinião é muito importante para mim e é importante também que você dê o like aqui nesse vídeo, porque quando você dá o like, esse vídeo ele é mostrado para mais pessoas que estão buscando um conteúdo parecido. Se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos e a minha intenção é abordar todo o edital para o concurso da Petrobras. Nesse vídeo eu vou resolver mais circuitos de corrente contínua. Acerca de circuitos puramente resistivos alimentados por corrente contínua, julgo os itens que se seguem. A primeira delas é a seguinte: a resistência equivalente REC da associação de dois resistores em paralelo R1 e R2 é dada por REC é igual a R1 R2 sobre R1 mais R2. Essa alternativa é correta. Isso aqui é uma fórmula que a gente já decora lá nas primeiras aulas de circuitos, né, de análise de circuito de corrente contínua. Mas caso você não decorar, nós podemos deduzir também esse circuito. Vamos desenhar aqui. São dois resistores em paralelo. Então, vou chamar aqui de R1, aqui de R2. A minha fonte eu vou chamar de V. Essa corrente que circula pela fonte eu vou chamar de I. A corrente que passa no resistor R1 eu vou chamar de I1. E a corrente que passa pelo resistor R2 eu vou chamar de I2. Então nós temos que entender que a corrente I é igual a tensão dividido pelo resistor equivalente aqui em paralelo entre R1 e R2. Então eu vou chamar de REC. Logo, REC vai ser a tensão V dividido pela corrente I. Porém, a nossa corrente I, nós sabemos que ela vai se dividir em I1 e I2. Logo, eu tenho que I é igual a I1 mais I2. Porém, eu tenho ainda que a minha corrente I1 é igual a tensão V dividido pelo resistor R1. E eu tenho ainda que I2 é igual a V dividido por R2. Dessa forma, substituindo a equação, eu tenho que I é igual a V sobre REQ. Vou substituir nessa equação, nós vamos ficar com a seguinte equação: V sobre REQ, que é essa I aqui, vai ser igual a I1, que é V sobre R1, mais I2, que é igual a V sobre R2. REQ já apareceu na equação, então agora eu tenho que isolar REQ. Vou fazer da seguinte maneira aqui. Vou multiplicar cruzado, mas primeiro eu preciso fazer aqui o mínimo múltiplo comum entre R1 e R2. O MMC entre R1 e R2 vai ser R1 vezes R2. R1, R2 dividido por R1 dá R2 vezes V, vai ficar R2V, mais R1, R2 dividido por R2 vai dar R1 vezes V, vai ficar R1V. Agora vamos multiplicar cruzado para continuar resolvendo a equação. Vai ficar V vezes R1 vezes R2 é igual a REQ R2V mais REQ R1V. Agora eu vou colocar REQ em evidência para eu conseguir separar ele dessa equação. Então vamos ter V vezes R1 vezes R2 é igual a REQ, colocar em evidência, vai ficar R2V mais R1V. Agora eu vou colocar essa parte que está aqui multiplicando e vou passar para o lado de cá dividindo. E assim eu vou ter REQ isolado. Vai ficar V vezes R1 vezes R2
dividido por R2V mais R1V, que é igual a R é Q. Aqui embaixo eu posso colocar o V em evidência, vai ficar V vezes R1 vezes R2 dividido por V, vou colocar em evidência, R2 mais R1, que é igual a R é Q. Vou cortar o V com o V, sobrou R1 vezes R2 dividido por R2 mais R1 é igual a R é Q. Então, só ajustando aqui, trocando os termos de lugar, nós vamos ter que R é Q é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Encontramos então a nossa resposta, que é exatamente a mesma da pergunta, ou seja, está correta. A próxima questão diz assim: considere dois resistores de 10 e de 5 ohms ligados em paralelo e alimentados por uma fonte de tensão contínua de 20 volts. Nesse caso, a potência ativa total dissipada no circuito é igual a 120 watts. Primeiramente, nós vamos desenhar o circuito com os resistores em paralelo, nossa fonte de 20 volts. Como nós já achamos a equação aqui no exercício anterior, nós vamos fazer o resistor equivalente, que é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso vai dar 50 sobre 15 ohms. Nossa corrente I é igual a 20 dividido por 50 sobre 15, que é igual a 20 vezes 15 sobre 50, que é igual a 300 sobre 50, que é igual a 6 amperes. Nós temos que P é igual a V vezes I, que é igual a 20 vezes 6, que é igual a 120 watts. Ou seja, está correta. Nós podemos calcular a potência também com V ao quadrado sobre R. Dessa maneira, nós vamos ter 20 ao quadrado sobre 50 sobre 15, que é igual a 400 vezes 15 dividido por 50. Potência é igual a 8 vezes 15, que é igual a 120 watts. A próxima afirmativa diz o seguinte: a condutância de um condutor cuja unidade é o Siemens S em um circuito de corrente contínua é igual ao inverso da resistência. A condutância G é definida como a facilidade que um circuito apresenta à passagem da corrente. Sendo a resistência R a dificuldade que um circuito apresenta e a condutância G a facilidade, nós temos que G é igual a 1 sobre R. Isso é uma definição conceitual, e essa questão ela está correta. Mais uma questão de corrente contínua, e agora nós vamos responder 4 questões a respeito desse circuito. A figura acima mostra um sistema em corrente contínua que é alimentado por uma bateria de 12 volts, cuja resistência interna é igual a 0,05 ohm. Cada condutor interligando um polo da bateria à carga apresenta resistência de 0,1 ohm. A respeito desse circuito, julgue os itens a seguir. Primeiramente, vamos compreender o circuito. Nós temos aqui a bateria, a resistência interna dela de 0,05 ohms,
E aqui a resistência dos condutores que ligam a bateria até a carga. É representado por esse resistor e por esse resistor. Como são dois fios, um positivo e um negativo, nós temos então dois resistores. Vamos avaliar a questão 125. Considerando que a máxima queda de tensão admissível em cada condutor do circuito seja igual a 0,5 volt, nesse caso, a corrente máxima que poderá ser suprida à carga é igual a 5 amperes. Se eu posso ter uma queda de tensão de 0,5 volt em cada resistor, em cada fio condutor, eu posso calcular qual que é a corrente máxima que vai circular através desse fio. Logo, usando a relação V é igual a RI, eu tenho que I é igual a V sobre R. I é igual a 0,5 dividido por 0,1. Para resolver esse número de maneira fácil, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo. Continua sendo a mesma proporção. Isso vai me dar 5 sobre 1, que é igual a 5 amperes. Ou seja, para que a queda de tensão seja no máximo 0,5 volt nesse fio condutor, eu posso circular uma corrente de 5 amperes por ele. Como nós temos esse circuito em série, significa que a corrente que passa por aqui é a mesma corrente que passa aqui, que é a mesma corrente que passa na carga, que é a mesma corrente que passa aqui. Ou seja, a máxima corrente que pode circular pela carga com esses parâmetros de queda de tensão é de 5 amperes e a resposta aqui está correta. Questão 126. Se a resistência RC, que é a resistência da carga, for igual a 2,75 ohm, a potência total dissipada nos condutores será igual a 1,6 watt. Quando nós colocarmos a carga RC conectada no circuito, nós vamos fechar um circuito em série, e isso fará circular uma corrente por aqui. Com essa resistência aqui de 2,75 ohm, nós precisamos calcular essa corrente I, e através do cálculo dessa corrente I, nós poderemos saber qual que é a potência dissipada aqui nos resistores. Sendo um circuito em série, o que nós devemos fazer para calcular a corrente I, primeiramente, é somar todos os resistores. Então eu tenho que a nossa resistência equivalente será a soma de todos eles, que é 0,05 mais 0,1 mais 0,1 mais 2,75. Encontraremos então a resistência equivalente de 2,75 mais 0,1285 mais 0,1295 mais 0,05, que é igual a 3 ohm. Sendo a nossa fonte de 12 volts, nós temos que a corrente é igual a 12 dividido por 3, que é igual a 4 amperes. De posse dessa corrente, nós podemos calcular a potência. Potência é igual a R vezes I ao quadrado, que é igual a 0,1 vezes 4 ao quadrado, que é igual a 1,6 watt. Porém, dessa maneira aqui, eu calculei somente um resistor, 0,1 ohm. Para eu calcular nos dois resistores, eu tenho que, como eles são iguais, eu tenho que multiplicar esse valor por 2. Vamos chamar aqui de R1 e agora eu vou calcular no fio de baixo. Chamar ele de R2, que também é 0,1 ohm, vezes a corrente, que também é 4. Então nós teremos 0,1 vezes 16, que é igual a 1,6 watt. Então a potência total dissipada nos condutores, que é a que está sendo pedida aqui, ela não é 1,6, está errada. Ela é o dobro de 1,6, que é 3,2 watts.
Questão 127. A tensão VB nos terminais da bateria é menor que 12 volts, mas é superior à tensão VC nos terminais da carga. Nós temos 12 volts aqui na bateria, porém, em série com a bateria, dentro dela, como se fosse dentro da bateria, a resistência interna se comporta como uma resistência em série a essa bateria. Se fosse possível eu medir a tensão somente aqui na bateria, eu ia encontrar 12 volts, porém, os terminais da bateria estão aqui fora desse circuito série aqui, ó. É como se isso aqui fosse uma bateria de carro e eu chegasse aqui nos polos da bateria e medisse. Com essa carga ali conectada, com esse circuito aqui conectado do jeito que ele está, nós não conseguiremos encontrar 12 volts aqui. Por quê? Porque 12 é aqui, ó, nessa parte do circuito. Você deve se lembrar que em um circuito série, a tensão total da fonte é a soma das quedas de tensão no decorrer do circuito. Então aqui eu tenho uma tensão, aqui eu tenho uma queda de tensão, aqui eu tenho uma queda de tensão e aqui eu tenho uma queda de tensão. Logo, se nós medirmos daqui até aqui, nós teremos uma queda de tensão aqui nesse resistor. Dessa maneira nós não conseguiríamos medir 12 volts aqui, ela será menor do que 12 volts, levemente menor, porque essa resistência interna ela é bem pequena. Se aqui eu tenho uma queda de tensão, vou chamar de V1. Aqui eu tenho outra queda de tensão, vou chamar de V2. Aqui eu tenho outra queda de tensão, V3. Aqui eu vou chamar de VC, que é a carga. Essa tensão VC, ela vai ser 12 volts, menos essa queda de tensão, menos essa queda de tensão, menos essa queda de tensão. Ou seja, dos terminais até a carga, nós temos essa queda de tensão V2 e essa queda de tensão V3. Sendo assim, a tensão aqui na minha carga VC, ela será menor do que essa tensão que nós temos aqui. Avaliando a nossa questão, então, nos terminais da bateria, que é aqui, a nossa tensão é menor do que 12 volts, isso é correto. Porém, ela ainda continua sendo superior à nossa tensão VC. Então, essa questão ela está correta. À medida que eu mudo a minha carga, a corrente que circula pelo circuito também muda. Se eu aumento essa carga em um circuito em série, significa dizer que a minha resistência total do circuito também aumenta. E nós temos que a nossa corrente, vamos chamar aqui de I, essa corrente I será igual a tensão dividido pela resistência equivalente, sendo que no circuito série a resistência equivalente é a soma das resistências. Chamaremos aqui de R1 mais R2 mais R3 mais R4. Ou poderia chamar aqui de RI, que seria a resistência interna. Aqui eu vou chamar de R2 mesmo, que seria essa resistência do fio. Aqui, essa aqui eu vou chamar de RC, que é o nome que o circuito deu para ela. E aqui eu vou chamar de R4. Seria essa resistência aqui do fio. Esses valores de resistência interna e a resistência do fio, elas são intrínsecas ao circuito, ou seja, isso aqui é intrínseco à bateria e essas duas resistências são intrínsecas ao fio. Quando eu mudo a resistência da carga, eu posso aumentar ou diminuir ela e dessa forma a minha corrente que circula aqui vai aumentar ou diminuir, sendo que a corrente é inversamente proporcional à minha resistência, ou seja, se eu aumento a resistência, se eu aumento a RC, a minha corrente I cai. Agora, se eu diminuo a minha resistência, a minha corrente I ela vai subir. Logo, nós podemos avaliar a questão 128. Se nós aumentarmos a resistência RC, a nossa resistência equivalente aumenta, sendo assim a nossa corrente total no circuito cai. Dessa maneira, a corrente que passa em todo o circuito ela é igual, pois é um circuito em série. Se a minha corrente ela cai, eu tenho que potência é igual a R vezes I ao quadrado.
Se a minha corrente cai, a potência dissipada, ou seja, a energia perdida na fonte, ela vai cair proporcional ao quadrado da corrente. Ou seja, quando eu aumento a carga RC, circula menos corrente pelo circuito e a potência dissipada ela vai cair. Dessa forma, se a resistência RC aumenta, a perda de energia interna da bateria ela diminui. Então essa resposta está errada. Obrigado por assistir o vídeo. Fica ligado aí no canal porque eu vou postar novos vídeos. Eu também estou gerando esse arquivo aqui em PDF. E quando eu terminar de gravar os vídeos e resolver as questões, eu vou disponibilizar esse arquivo em PDF para quem quiser aí, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.